Amém. Saudações, irmãos, com graça e paz do nosso Deus. Amém. Louvado seja o Senhor nessa noite, mais uma vez. Poder nos trazer em sua casa para louvar o seu nome e lhe adorar na beleza da sua santidade e fazer aquilo que há de melhor em nossas vidas, que é louvar o nome de Jesus. Então, nessa noite, Deus já falou conosco através das orações, através das canções, mas Deus ele também deseja falar conosco através de sua palavra, amém? Então, creio que os irmãos já estão antenados onde será a nossa ministração nessa noite, que se encontra no Salmo 133. Vamos ler todo esse salmo, qual são apenas 3 versos, mas nós veremos que são 3 versos maravilhosos. Salmo 133, que na minha versão fala o seguinte: Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Eu creio que os irmãos já estejam bem familiarizados com esse salmo. É um salmo onde é muito lido, mas eu creio que Deus ele há de falar nos nossos corações novamente através desse salmo. Amém? E meus irmãos, quando nós falamos de união entre o povo de Deus, é algo que deveria ser óbvio em nosso meio, mas na verdade é que é algo que está em falta na prateleira de muitas igrejas que se denominam cristãs, tanto no Brasil quanto no mundo. Quando nós olhamos para o cenário atual, nós identificamos muitas divergências, como por exemplo, divergências entre pensamentos, entre doutrinas, às vezes divergências entre costumes, até mesmo divergências entre denominações e etc. Ou seja, um dos grandes fatores, ou um fator principal para esses tipos de divergência é que as pessoas elas têm colocado os seus próprios interesses acima dos interesses dos próximos, do seu próximo. Ou seja, o que importa é eu estar bem e o demais a gente resolve depois. A verdade é que o altruísmo ele ficou de lado e deu lugar ao egoísmo. E isso resultou em muitas igrejas desunidas e, consequentemente, levando a um esfriamento espiritual. Esse é um cenário muito vívido encontrado em muitas igrejas brasileiras atualmente. E, meus irmãos, o Salmo 133, ele fala da necessidade da união na igreja em todo lugar. Ele é um dos salmos mais curtos da Bíblia. Como falei, nós lemos, ele contém apenas 3 versos. No entanto, ele é um dos salmos mais poderosos em significado, em lição para nossas vidas. Isso porque o seu tema central é a unidade fraternal e a bênção que procede dessa unidade da igreja. Embora ele seja pequeno, até mesmo na sua extensão,
esse salmo, meus irmãos, ele revela verdades profundas sobre a comunhão e a forma como Deus ele derrama as suas bênçãos sobre a vida daqueles que vivem nessa unidade ou daqueles que vivem nessa comunhão. E não somente isso, mas o apóstolo Paulo, ele nos fala na sua carta aos Efésios, no capítulo 4, nos versos 3 a 4, que há somente um só Espírito, e é esse Espírito que nos une. Portanto, nós devemos preservar essa união, vivendo esse amor fraternal em nosso meio. Então, este salmista, como nós sabemos, esse é um salmo de Davi, ele nos traz 3 ensinamentos muito importantes acerca do amor fraternal. E o primeiro ensinamento está no verso 1, que ele nos mostra que esse amor ou essa unidade é algo que procede de Deus para nossas vidas, mas também que nós conseguimos enxergar que é um resultado da obra de Cristo realizada naquela cruz também por favor de nós. E em segundo lugar, ele nos mostra que o amor, ele é o bem mais precioso entre os crentes. Isso nós veremos no versículo 2. E em terceiro lugar, ele nos mostra que o amor, ele é necessário para que haja vida na igreja e que essa comunhão ela seja eficaz no meio do povo de Deus. Então, quando nós lemos o verso 1, ele fala o seguinte: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Então, o salmista, ele inicia, fazendo uma grande exclamação. Quando você lê esse verso, é assim que soa, como se ele estivesse fazendo uma exclamação, como se ele estivesse falando com ímpeto essa palavra. E só que se faz necessário nós entendemos uma coisa. Quando a gente lê os livros de Reis e quando a gente lê as crônicas também, nós conseguimos observar que a unidade ou a comunhão não era algo que era muito visto entre o povo de Israel. Israel, ela era dividida em tribos, que totalizavam 12 tribos. E existiam ali, entre essas tribos, muitas das vezes, muitos conflitos. Entre elas, existiam muitos conflitos, na verdade, entre essas tribos. Entretanto, o salmista, ele não procura basear a comunhão e essa unidade na bondade que era pouco vista entre essas tribos. Mas você pode se perguntar, mas de onde então procede essa comunhão dos irmãos? E é aqui que nós devemos nos lembrar que esse salmo, ele se trata de um salmo de romagem. E o que era, ou o que é um salmo de romagem? Um salmo de romagem, eles eram salmos que muitas das vezes eles eram cantados e eram entoados enquanto os irmãos eles seguiam em procissão à casa do Senhor. Eles entoavam esses salmos que, se você observar, ele vai do Salmo 120 até o Salmo 134. Isso aqui é uma coleção de salmos de romagem, como assim é conhecida. Então, os irmãos, eles entoavam esses cânticos, eles entoavam esses salmos ao Senhor, enquanto eles peregrinavam em direção à casa do Senhor, e também quando eles se encontravam nos templos. Então, quando nós lembramos disso, e que nesses momentos em que eles estavam peregrinando, eles corriam risco de vida, eles corriam risco
de salteadores, porque naquela época as estradas a qual eles percorriam para chegar até o templo de Jerusalém, geograficamente você vai conseguir identificar que eram estradas muito perigosas, onde tinham muitas rochas, muitos montes, e eles passavam por caminhos muito sombrios. Então, eles entoavam esses salmos até mesmo como uma forma de acreditar que o seu Deus estava com eles naquele momento. E quando a gente lembra disso, nós vemos que a união dos irmãos estava no ato deles subirem junto para Jerusalém, no intuito de adorar ao único Deus verdadeiro. Ou seja, o salmista ele expressa que seria bom que os irmãos, quando se dirigissem à casa do Senhor, eles vivessem unidos. Mas não somente isso, eles continuassem unidos mesmo estando na casa do Senhor. E, meus irmãos, nós conseguimos entender perfeitamente, trazendo para os nossos dias, que o sacrifício de Cristo, só Ele é capaz de unir ou de nos unir. De tal forma que nós ignoramos as nossas fraquezas, nós ignoramos até mesmo as nossas diferenças e focamos tão somente em adorar a nosso Deus, em adorar o Cristo que nos salvou e viver para a sua glória. É bem verdade que dificuldades sempre irá existir, porque nós somos seres humanos e somos falhos e passamos por muitas dificuldades em nossas vidas e temos sim as nossas diferenças, mas Cristo, Ele já nos deu vitória por meio do seu sangue, e por isso que nós temos comunhão uns para com os outros e também com o nosso Deus. Nós precisamos entender que Cristo, Ele é e foi capaz de fazer isso por nós, fazer com que seres humanos maus vivam em união e consigam manter uma paz. E é isso que o salmista, ele nos ensina nesse primeiro verso. Porque quando nós olhamos para a palavra que se encontra aqui, né, nesse primeiro verso, a palavra viver, essa palavra aqui, ela significa habitar ou permanecer. E isso, meus irmãos, traz a ideia de que a união dos irmãos, ela não deve ser algo momentâneo, mas ela deve ser algo contínuo. Ela não deveria ser algo apenas enquanto eles estavam peregrinando até a igreja, mas deve ser algo que deve ser vivida continuamente no seu modo de viver. Não deve ser apenas no culto, mas deve ser após o culto. A expressão que é usada aqui nesse texto, ela enfatiza um tipo de unidade que é profunda e muito harmoniosa. É algo que é indissolúvel, podemos dizer assim, na verdade, né? É um vínculo que é tão forte que não pode ser quebrado facilmente. Ou seja, só o amor fraternal que é derramado em nossos corações e que é derramado nos corações dos crentes é quem pode nos impulsionar a nós vivermos dessa maneira, dessa forma, amando uns aos outros e vivendo nessa unidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Mas o salmista, ele não nos ensina apenas isso. Ele vai mais além no verso 2, quando ele nos fala: é como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. E, meus irmãos, quando nós chegamos aqui nesse versículo 2, o salmista, ele agora nos mostra a preciosidade desse amor fraternal no meio da congregação e no meio dos irmãos.
E ele faz isso comparando ao óleo que era usado para ungir os sacerdotes naquele tempo, ao trabalho do Senhor. E, meus irmãos, esse óleo, ele era um óleo extremamente cheiroso e muito agradável, o seu aroma. E quando Deus, ele mandava ungir um sacerdote, esse óleo, ele santificava aquele sacerdote e o tornava digno de levar as ofertas do povo de Deus até Deus, porque nós entendemos que anteriormente na lei era assim que funcionava. As pessoas levavam as suas ofertas até um sacerdote e só ele que tinha acesso aos santos dos santos, né, à presença de Deus. Mas nós entendemos que hoje, por meio do sacrifício de Cristo, esse véu foi rasgado e nós temos livre acesso à presença do Senhor, mas anteriormente não era assim que funcionava. Então, da mesma forma, o salmista, ele mostra aqui também, né, a comunhão dos santos, onde Deus, ele concede esse amor fraternal que é derramado em nossos corações, e esse amor, ele faz não somente nós, congregação, mas cristãos no mundo inteiro se reunirem em adoração ao seu nome, ou seja, viverem em constante adoração ao nome do Senhor e viver para a sua glória. E o salmista aqui, ele mostra que o amor, ele é tão precioso e ele é tão importante que sem ele, Deus, ele não recebe o nosso culto. Não adianta nós virmos cultuar a nosso Deus integrado do nosso irmão, ou com alguma mágoa do nosso irmão, porque Deus certamente ele não irá receber o nosso culto qual nós estamos o oferecendo. É preciso que haja essa harmonia no nosso meio. É preciso que nós nos aproximemos dele com um coração limpo e com a mente sã. E é por isso que nós precisamos entender que é em amor que nós devemos caminhar e que nós devemos viver, pois é esse amor que traz a vida à igreja. É esse amor que fortifica a igreja de Deus. E é dessa forma que nós devemos viver e caminhar para a glória de Deus. Então, o salmista ele mostra nesse verso 2 que essa forma de nós vivermos em unanimidade é tão preciosa quanto aquele óleo que era escorrido e derramado sobre as cabeças dos sacerdotes quando eles eram ungidos a serviço do Senhor. Então, que possamos entender quão precioso é nós vivemos e andarmos dessa forma. Mas não somente isso, nosso irmão também, o salmista, ele nos fala mais no verso 3, quando diz: é como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena ao Senhor a sua bênção e a vida para sempre. E, meus irmãos, quando nós chegamos nesse versículo 3, agora aqui o salmista, ele mostra que esse amor, ele nos vivifica e que ele também traz alegria para nossas vidas. E, contextuando para nossas vidas, esse Hermon, né, que ele trata aqui, era um monte muito importante na região em Israel, naquela época, porque quase sempre esse monte, ele estava coberto de neve, ele estava coberto com esse orvalho que é descrito.
E quando nós olhamos para aquela região de Israel, nós conseguimos identificar que Israel era um local ou um país muito quente, na verdade, e que eles dependiam muito da chuva e que eles dependiam muito desse orvalho que regava aqueles lugares. É dessa forma que nós aprendemos em Salmo 65, onde o salmista ali ele expressa, né, a alegria de quando Deus derramava chuva sobre aquela cidade, por causa que aquela cidade, aquele local era um local muito seco. Então, esse monte era um monte muito importante, porque ele sempre vivia úmido. A questão é, num país tão seco e tão dependente da chuva, como era na questão ali de Israel, esse orvalho, ou aquela neblina, ou aquele sereno, que eu creio que os irmãos já devem ter enxergado, inclusive nos momentos de frio que nós vivemos, quando nós nos acordamos cedinho pela manhã, está aquele sereno, está aquele orvalho. Então, é disso que o salmista está se tratando. Então, esse simples orvalho, esse simples sereno, era uma bênção enorme, porque ele mudava todo o clima daquela região. Saía daquele clima seco para um clima úmido. E com isso, ele fazia florescer os campos, assim trazendo vida para aquela população e assim trazendo alegria e esperança, porque nós sabemos que eles dependiam muito também das plantações, né, e da regação. E meus irmãos, e é por isso que o salmista ele traz essa ilustração para nossas vidas, para mostrar que esse amor fraternal e essa unidade da igreja é um refrigério para um lugar seco e é vida para um lugar morto. Então, você consegue enxergar a profundidade do que o salmista ele quer trazer para nossas vidas nessa noite. E com isso nós entendemos que o amor ele é um dos principais pilares para a edificação da Igreja de Cristo e para que a Igreja de Cristo viva em unanimidade. E nós precisamos demonstrar esse amor não fingido, um amor que não é de palavras, mas de ações, porque é Ele que nos mantém unidos em Cristo. E nós temos como um grande exemplo desse estilo de vida harmoniosa que os irmãos viviam, que se encontra no livro de Atos, no capítulo 2, e o versículo 42 e 47, e eu convido você a ler nessa noite. Atos 2, na verdade, e o versículo 42 a 47, que é uma passagem bem conhecida por nós e muito adorada pelo nosso pastor Roberto. Se ele estiver nos assistindo nesse momento, ele vai saber bem do que estou falando. E Atos 2, do 42 ao 47, ele fala o seguinte: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então, nós conseguimos enxergar que
esse estilo de vida vivia a igreja primitiva. Eles viviam unidos em amor, no partir do pão. Existia esse amor fraternal, esse amor verdadeiro no coração daqueles irmãos. E isso muito mais porque eles viviam em perseguição, então eles precisavam estar cada vez mais unidos em um só pensamento, em uma só fé, em uma só razão. E isso era visto com muita frequência na vida daquelas pessoas. E com isso nós vemos o resultado, que foi um crescimento extraordinário da igreja do Senhor. E assim mostrando que a unidade, ela não é apenas uma ideia, mas ela é um testemunho ao mundo. E com isso, meus irmãos, com todo esse ensinamento que o salmista nos traz acerca desse amor fraternal presente na igreja como base para essa unidade, ou essa unanimidade, assim podemos dizer, diante desse assunto, como nós podemos viver em unidade na igreja, ou como a igreja pode viver unidas no Senhor? E com isso existem no mínimo 3 respostas para essa pergunta. E a primeira que eu posso trazer para a nossa vida nessa noite é: valorize o amor verdadeiro. E com isso eu lhes convido em abrir em Romanos, o capítulo 12, o verso 9. Onde Paulo exorta aqui esses irmãos. Romanos capítulo 12, o verso 9, ele fala o seguinte: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Ou seja, não deve existir hipocrisia no meio do povo de Deus. Esse amor ele não pode ser um amor fingido, um amor apenas de palavras, mas tem que ser algo vívido e eficaz em nossas vidas. Mas não somente isso, também trago como resposta para essa pergunta: pratique o perdão. E eu lhes convido você a abrir em Colossenses 3, o versículo 13, que nos fala o seguinte. Colossenses 3, 13, nos fala o seguinte: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra alguém. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoais vós. Então, pratique o perdão. E dessa forma, a igreja do Senhor, ela conseguirá viver unânime e viver nesse amor fraternal, qual o salmista ele nos exortou. Mas não somente isso, trago uma terceira resposta para essa pergunta: sirva com humildade. E com isso, lhe convido a abrir mais atrás em Filipenses, no capítulo 2, o verso 3. Filipenses capítulo 2, Paulo exorta aquela igreja dizendo o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, considerando, ou seja, o seu irmão mais importante do que você mesmo, ou seja, as necessidades do seu próximo devem ser mais importantes do que as suas necessidade. E consideramos, venhamos e convenhamos, meus irmãos, isso não é uma tarefa fácil. Como eu falei anteriormente, a mentalidade das pessoas hoje é: se eu estou bem, tudo está bem. O meu irmão ou o meu próximo, a gente tenta ajudar. Então, coloque em prática essas 3 respostas em nossas vidas. Valorize o amor verdadeiro, pratique o perdão e sirva com humildade. E quando nós aplicamos esses 3 princípios em nossas vidas, veremos que as bênçãos do Senhor,
elas são derramadas sobre nossas vidas de maneira extraordinária. É isso que o salmista ele nos ensinou no versículo 3. Isso significa também que onde há desunião, Deus ele não derrama as suas bênçãos. E por isso devemos procurar sempre vivermos em unidade e vivermos esse amor fraternal no meio da congregação. Amém? Então, que os irmãos possam ter sido abençoados com essa reflexão, com essa mensagem, e que venhamos cada dia mais viver esse amor fraternal e praticar esse amor fraternal em nossas vidas, em nossos meios. Amém? Dessa forma, agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus.